Olá, seja bem-vindo ao nosso Chakra Talk número 167. Chakra Talk é um momento no qual nós aprofundamos a mensagem do último final de semana, conversando sobre aquilo que fomos desafiados por Deus. E hoje eu tenho comigo a alegria de compartilhar desse momento com o Augusto, que voltou dos Estados Unidos no sábado e já estava com a gente no encontro sábado. Seja bem-vindo, Augusto, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Bom matar a saudade, mas confesso que ainda tô meio fora de fuso, viu? Jet lag, isso aí chama, jet lag. Bom ter você com a gente. E também o Silas, querido amigo que está com a gente mais uma vez. Tudo bem, Silas? Obrigado por estar com a gente. Tudo bem, Tiago. É um privilégio para mim estar aqui entre os dois grandes pregadores de domingo, né? É um privilégio. Você está falando isso por conta da nossa altura, né? Tenho certeza. Silas é muito caridoso. Bom, realmente, nós pregamos domingo, eu e o Augusto, na continuação da nossa série A Vida na Vida, que temos discutido alguns pontos de implicação da vida de Jesus nas nossas vidas, à luz da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nesse último final de semana nós conversamos sobre uma nova comunidade, como essa nova comunidade surge a partir da vida de Jesus. Trabalhamos então o texto de 1 Coríntios capítulo 3, um texto muito conhecido, famoso, cantado por bandas conhecidas. Aquele hino antigo do Renato Russo, né? Renato Russo escreveu e depois o apóstolo Paulo pôs na Bíblia, brincadeira. E conversamos um pouco então sobre essa questão do amor, das dinâmicas da nossa sociedade, mas destacamos principalmente nessa mensagem 3 características de uma comunidade, de uma nova comunidade, que são, primeiro, o caminho do amor, segundo, a eternidade do amor e terceiro, a encarnação do amor. Esses 3 pontos influenciam pessoas que formam uma nova comunidade que tem como centro a pessoa do Jesus que ressuscitou dos mortos e que é a encarnação e a ressurreição do amor. Então eu já queria começar, amigos, com você primeiro, Silas, que nos assistiu pregando, que nos ouviu pregando. O que você destacaria da mensagem que nós tivemos nesse final de semana? Muito bem, Tiago. O que eu gostei do destaque foi a parte do meio, o segundo argumento, né? Que o amor é a nova comunidade, é o caminho da nova comunidade, né? O caminho da nova comunidade é o amor, né? E ali você pega 3 capítulos, o capítulo 12, o capítulo 13 e o 14. O 12 e o 14 falam de dons. De certa forma, os dois ali estão tratando de dons. Uhum. E a impressão que, eu não me lembro se você falou eixo, né? Mas eu me lembro do professor Carbosma, quando falava desse texto, dizendo que o capítulo 13 era o eixo que gerava em torno dos dons espirituais, né? Então é o caminho. Essa colocação que vocês fizeram ficou ótimo, né? O caminho que a comunidade, aliás, os discípulos de Jesus, a princípio, eram chamados de os do caminho. É, né? Verdade. É o caminho do Deus de amor, né? Que a gente vai comentar bastante aqui. Legal. Muito boa essa lembrança, que em Atos eles são chamados aqueles do caminho. Do caminho. Porque aí traz a ideia do discipulado de Jesus e também, lógico, a gente pode fazer uma relação com essa questão do caminho do amor, né? Mas Augusto, você que também pregou essa mensagem, ao longo das pregações ou do seu tempo de preparo, o que chamou a sua atenção? Eu confesso que é difícil pensar um ponto só quando a gente está na pregação, porque assim, a gente tende a pregar tudo aquilo que nos marcou ao longo que a gente preparava, né? Então é difícil deixar alguma coisa de fora. Mas eu começaria citando o que o Silas traz, porque a gente está pontuando que esse amor ágape, ele está no centro da comunidade, ou a gente poderia dizer que está no centro das dinâmicas da vida em comunidade. Sejam dinâmicas formais, que foram construídas de forma pensada, sejam dinâmicas que emergiram como problemas, crises, etc. Seja o centro do exercício dos dons, como o Karl Bosman muito bem coloca, né? Então isso para mim me chama muita atenção, essa centralidade do amor. E quando a gente coloca isso como um caminho, e que não é um dom, mas é um caminho que é escolhido trilhar, e não é trilhado de forma individual, mas trilhado de forma comunitária, isso me remete muito a esse estilo de vida, e que para mim não é uma sacada nossa,
para mim tem a ver com o que Jesus diz. Que assim, discípulos de Jesus seriam que são conhecidos pelos outros como discípulos de Jesus por conta do seu estilo de vida. E esse estilo de vida não é um estilo que assim, gente que tem apenas excelentes insights, gente que diante de perguntas difíceis dá boas respostas, ou ainda assim, de gente como antigamente era tida, a gente sabe que é crente, que é discípulo de Jesus porque está andando com uma Bíblia grande debaixo do braço. Não é essa a marca. O que identificaria discípulos de Jesus é o amor que eles têm nesse contexto da mutualidade da comunidade. Então isso para mim é muito forte. Né? Muito legal, porque quando você fala, acredito que você tem como pano de fundo o texto de João capítulo 17, a partir do versículo 20, conhecido como Paulo parte da oração sacerdotal de Jesus. Exato. Que diz assim, eu leio João 17, 20 a 23. Minha oração, Jesus aqui, minha oração não é apenas por eles, pelos apóstolos, algo também por aqueles que crerão em mim, ou seja, Jesus estava orando por nós, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então é interessante porque a unidade da igreja brota desse amor, e isso é um testemunho para o mundo, né? Mas assim, nós Posso também... só fazer uma proposta? Claro. Assim, a gente é chato com teologia, né? Então eu diria que a unidade da igreja brota de Jesus, desse Jesus que ora pela unidade, desse Jesus que é quem nos inserta na videira, quem faz de nós um, que nos faz irmãos e irmãs, parte da família de Deus. Agora, a manutenção da unidade, para mim, ela tem a ver com amor. A unidade só pode ser manifestada, vivenciada e testemunhada por conta desse amor, desse ágape que está no centro. E como a gente estava conversando, né, no domingo, esse amor não é um conceito abstrato ou genérico, mas é uma pessoa. É uma pessoa. Né? Então a gente começa a linkar essas coisas. Mas nós conversamos, ou nós começamos as nossas conversas nesse último semana, também apontando que a gente vive em uma sociedade que fala muito de amor, certo? O amor tá... All you need is love. All you need is love. Ou seja, tudo que nós precisamos é o amor está no ar. Mas a gente sabe que é um amor barato, superficial, não é um amor caro de Bonhoeffer. E então a gente tentou relacionar essa superficialidade do amor com aquelas 4 motivações do Alfred Adler. Lembra delas? Poder, aprovação, controle e conforto. Na experiência pastoral de vocês, atendendo pessoas, vocês conseguem perceber essas dinâmicas movidas ou pelo poder, ou aprovação, ou controle, ou conforto, que orienta a vida das pessoas? Silas, você com a sua experiência. Sim, Tiago. Antes eu queria destacar que eu gostei muito quando vocês colocaram dessa forma, né? A dinâmica. Né? Existe uma dinâmica, não é estático, né? Ele vai para cá, vai para lá, mas existe uma dinâmica, esse estilo de vida. Né? E com certeza, a grande parte dos problemas que emergem, que geram dor e sofrimento nas pessoas, e a gente vê isso no gabinete pastoral, né, nos aconselhamentos, é porque o amor delas está desfocado. Ou às vezes o amor é tão exacerbado por si mesma, né, que isso gera dor e sofrimento porque gera decepções. Né? Então eu vejo que quanto mais eu estou influenciado e me deixo influenciar pelos conceitos de amores desse mundo, né, da secularização, mais dor e sofrimento eu vivencio no trato e no lidar em relação ao amor. Então o amor hoje é mais no sentido do prazer, no sentido do tá tudo bem, da felicidade e pouco direcionado ao próximo, né? Mas isso é porque se eu não tiver um conceito correto, né, por exemplo, eu tenho que começar amando a Deus, né? E amar a Deus sobre todas as coisas pressupõe eu abandonar algumas coisas do meu ego, né? Do meu amor a mim mesmo, né? E hoje a gente está numa sociedade que tem o ego inflado, né? O amor por si mesmo. Né? Pouco aguenta sacrificar-se pelo outro, né? Então
É isso que eu penso em relação Entendi. ao contexto atual. Mas não foge da pergunta do Thiago, não. Eu quero ouvir você. Sobre essas motivações de poder, aprovação, controle, conforto, até para você facilitar a minha vida. Responde bem que eu falo, concordo com o Silas. Pronto. Tá, tá nessa direção da pessoa ela se sentir amada, né? Ela se sentir valorizada, ela se sentir empoderada pelo que os outros acham a respeito dela, né? Então é um amor egocêntrico, um amor por si só. Então o que ela faz de angariar poder através das suas atitudes é sempre focado. Então esse poder está ligado nesse retro-amor que ela tem, né? De se sentir importante, valorizado, e tem tudo a ver com a identidade dela. Não sei se eu fugi de novo, eu respondi. Não. É que eu acho que quem está querendo fugir sou eu. É interessante porque assim, o Adler ele cunha essas motivações a partir de uma teoria que ele tem de que as pessoas nascem com um profundo sentimento de inferioridade. Então elas, para lidar com o mundo a partir de um sentimento profundo de inferioridade, as pessoas procuram uma dessas dinâmicas, né? Posso fazer um acréscimo? Claro. Se você pensar biblicamente, o que levou Caim a matar o irmão? Talvez tenha sido, eu não diria sentimento de inferioridade, porque é um conceito do modernismo, pós-modernismo, Bem recente. que está ligado com a autoestima e tudo mais. Mas o Caim, ele se sentiu rejeitado. Né? Então, a própria queda faz com que nós, seres humanos, tenhamos a necessidade de afirmação, de se autoafirmar, de não lidar bem com a rejeição. Augusto, você também já viu isso na sua caminhada pastoral, e eu acrescento, como que é possível então superar ou deixar para trás essas dinâmicas? Como que o amor de Jesus consegue fazer isso? Eu vou tentar ir por partes, porque eu acho que de fato eu estava tentando dar uma esquivada e talvez seja um pouco do meu toque acadêmico, porque eu não me sinto muito à vontade de comentar sobre a obra e as implicações da obra de um teórico que eu não conheço tanto. Eu acho que dos terapeutas, psicólogos, psiquiátricas mais importantes ao longo da história, né? O Adler, ele tem um lugar de destaque, mas é um cara que eu li muito pouco. Então, dentro desse sermão que a gente casou junto, né? A gente construiu junto, eu fiquei muito com o que você trouxe. Mas, assim, tô confiando em ti, viu, meu amigo? Espero que você tenha lido certo, cara. Mas quando eu penso nessas questões de motivação e dessas 4 motivações que ele apresenta, fazem sentido. Fazem sentido porque quando a gente conversa com pessoas, a gente está encontrando isso. Mas o que me chama a atenção é que muitas vezes essas motivações, elas podem vir vestidas de amor. Né? A pessoa está dizendo que aquilo é um testemunho do amor dela, mas quando você analisa o fato que está acontecendo, quando você conversa com a pessoa e vai mais profundo nas questões, você vê que na verdade aquilo tem a ver com poder, aquilo tem a ver com aprovação, controle. Só um parênteses para você continuar. Não só com amor, mas com uma espiritualidade, uma roupagem de espiritualidade, que era o caso de Corinto. Seja ela puritana, pietista, seja evangélica, seja qual nome você der. Porque lá, por exemplo, eles usavam o dom de línguas, por exemplo, para talvez ter a aprovação como mais espiritual que os outros, né? Então, continua aí, Augusto. Trazendo essa questão, talvez, por que eu usei a palavra amor? Porque no último podcast vocês trouxeram os números das mulheres violentadas com base em texto bíblico. E esses maridos, muito provavelmente, por que eles falam que esse texto legitima o que eles estão fazendo, eles estão falando, isso é minha demonstração de amor para com você. Mas o que eles estão fazendo é abuso. Eles estão fazendo isso através de um poder, de um controle para o seu próprio conforto e visando algum tipo de aprovação, sei lá. Então é uma questão muito concreta quando a gente pensa nisso, né? Sim, sim. Mas talvez a minha última fala tenha a ver com uma fala antiga do pastor Ricardo, num contexto para pastores, onde ele vai dizer que pastores, eles querem ser amados. Eu acho que todos nós queremos ser amados. E aí, então, eles descobrem que assim eles não são amados do jeito que eles gostariam. Então, eles abaixam um pouquinho a régua e eles querem ser admirados. Olha como prega bem, olha como lidera bem, e por aí vai. E aí ele não dá conta disso.
E aí então ele abaixa a régua para um mínimo que é, não, eu quero no mínimo ser respeitado. Eu sou o seu pastor. E até quando eu penso nessa fala do Ricardo, assim, desse problema que afeta pastores, eu fico pensando na relação com essas motivações que o Adler estrutura. Porque muitas vezes nós temos isso. Nós queremos aprovação, que é uma das coisas que ele coloca, né? Então é um desafio para todos, inclusive para pastores. Em uma pregação, o Tim Keller diz que, eu ri muito ouvindo ele falar, porque imaginei a cena, mas ele diz que a serpente chegou pro primeiro casal e ele diz assim: Adão e Eva, Deus não ama vocês como vocês imaginam. Ele é um Deus mesquinho e ele quer prendê-los, e por isso vocês devem tomar as rédeas de suas mãos, em suas mãos. E ele fala isso a partir de uma afirmação anterior, que pecado não é você quebrar uma lei de Deus, em primeira instância. Mas, em primeira instância, pecado é você se opor ao Criador, aquele que instituiu essas leis humanas, né? É você ofender aquele que te criou, assim. Então, o problema, no fundo, é que nós, muitas vezes, não acreditamos que Deus nos ama. E a partir daí a gente pode ter complexos de inferioridade e criar dinâmicas na vida para tentar compensar isso. Mas no fundo, muita gente não acredita que Deus as ama do jeito que a gente prega ou do jeito que a Bíblia fala. Por isso que a compreensão do amor ágape de Jesus tem a capacidade de libertar pessoas dessas dinâmicas. Porque quando a pessoa experimenta do amor de Cristo, ela não precisa mais ter uma dinâmica de poder. Ela não precisa mais ter uma dinâmica em busca de aprovação, ou buscar ter controle, ou buscar conforto. Ela não precisa mais, né? Porque ela experimenta daquele amor realmente que transforma as nossas vidas, né? E tanto eu quanto você, a gente afirmou isso, né? Ninguém ama a nenhum de nós que está ouvindo esse podcast agora, que esteve com a gente no domingo, mais do que o próprio Jesus. Daquele que deu a própria vida no nosso lugar, enquanto a gente ainda era inimigo dele, diria Paulo, né? E uma outra coisa que eu sempre digo para pais é que eles não podem esquecer que Deus ama mais os filhos deles do que eles mesmos. Então essa verdade desse amor de Deus, ela mexe com a gente em todas as esferas, em todas as relações, em todos os níveis de profundidade no nosso próprio coração. Eu acho que eu fico impressionado de ver assim, essas reflexões que vocês fazem a respeito do amor de Deus. Estou aqui só bebendo, né? Só bebendo aqui mas é profundo mesmo. Acho que, mas teoricamente muita gente sabe disso. Por isso que eu quero destacar isso que você falou. Nós não acreditamos quanto Deus nos ama, né? Mesmo sabendo que Ele deu o seu Filho único para morrer por nós na cruz. Eu acho que, na minha experiência, quanto mais você tem uma experiência, você vivencia esse amor na sua vida, mais cai a ficha do quanto Deus te ama. Então tem duas maneiras de compreender, a racional e a compreender integral, não só o coração, mas também a razão, né? Quando nós nos deparamos e vemos o quanto que nós somos maus, né? Pecadores, nós erramos, falhamos, e a gente vê a história do filho pródigo, né? Como que o pai acolhe aquele pecador daquele filho pródigo que abandona o pai, que rejeita o pai, que desperdiça todos os bens do pai, que diz, meu pai morreu, né? E aí ele, quando fica sem nada, ele volta, e como que o pai o recebe? Aquilo é... Tim Keller tem um livro que fala sobre isso, o pai pródigo, né? O Deus pródigo. E o Henry Noy também tem outro. Excelente. Agora do Henry Noy, a volta do filho pródigo, quem quer dar de presente não vai conseguir porque está esgotado. Quem tem, quem não tem, não peça emprestado para mim. Ô Silas, mas deixa eu ver só se eu estou entendendo aqui. Você está falando dessa experiência do amor de Cristo por nós, né, de Deus. E você aprofundou essa experiência com o amor de Cristo
nessa tensão de você perceber o quão mal você é, pecador você é, mas Deus continua te amando. É isso? Isso, exatamente. Entendi. É que aí você quebra aquela dinâmica da compensação ou interessante isso. como é que fala, da busca da aprovação pela performance. Ainda não achei a palavra, né? Mas Barganha? é por aí, Troca. É aquilo que você falou de então você percebe que não tem o que barganhar. Não tem o que barganhar. O amor dele é tudo. E essa é uma experiência que a gente tem diariamente com Deus. Mas se a gente não passar um tempo em oração, em meditação, as disciplinas espirituais ajudam muito a isso. É né? verdade, é verdade. A gente sabe teoricamente. Né? E eu quero lembrar um autor, pai da igreja, chamado João da Cruz. E quando ele trata da Trindade, a falar da Trindade, ele diz que a essência de Deus é amor, que fala o apóstolo João em primeira carta. Né? Deus é amor. Porque o Pai ama o Filho, que ama o Espírito, que ama o Pai, ou seja, eles não têm inveja entre eles. Aí lembra também 1 Coríntios 13, né? Não existe inveja entre eles. Um valoriza o outro. Né? E aí eu lembro do livro do Tim Keller, que fala quando Jesus estava sendo batizado, o Pai, ele contemplava o início do ministério dos filhos. Né? O Espírito Santo descia, o Pai dizia: "Este é meu Filho amado, em quem tenho todo o prazer". Né? Então, o modelo de amor para um casal, pais e filhos, é a Trindade. Né? É o que eu tiro como conclusão dessa expressão do João da Cruz. Né? Legal. Posso Augusto, só pegar um gancho aqui e Mas- fazer uma curva no assunto? pode, mas antes eu quero que você responda para nós também. Só faz uma fácil, hein, por favor. Tranquilo. Como que acontece para você essa experiência e esse aprofundamento do amor de Cristo por você? Eu acho que o que eu ia pegar de gancho tem a ver com isso. Legal. Eu acho que uma coisa é a gente ter a informação e até mesmo uma informação decorada. Por exemplo, João 3,16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outra coisa é você ouvir Deus dizer para você: porque eu te amei, eu dei o meu Filho por você, para que você tenha vida eterna. Outra coisa é você experimentar isso de uma forma profunda no seu coração. Mas a sua pergunta tem a ver com como que a gente vai aprofundando isso. E essa profundidade, ela é ganhada à medida que a gente vai nos conhecendo um pouco mais. Porque muitas vezes a gente acha que assim, eu não sou perfeito, mas eu sou bom. E quando a gente vai ganhando mais consciência de quem nós somos, você vai vendo que assim, não, bom é uma palavra que eu não usaria para me descrever. Assim, esse amor de Deus, ele não é um amor que tem a ver com alguma coisa que eu carrego em mim, com algum atributo, com algum valor. Não, esse amor é dado por graça, pura e simplesmente graça. E aí eu queria... Desculpa, eu te interrompi. Não, pode seguir. Mas esse amor, é impossível alguém amar a não ser que Deus o ame primeiro. João diz isso. João Nós diz o isso, amamos porque ele porque nos amou ele primeiro. nos amou primeiro. Sim. Então é impossível a gente ter esse amor pelo próximo se a gente não tiver essa experiência. Não teórica, mas vivencial mesmo de relacionamento com Deus. E aqui está a curva que eu queria fazer. Porque a espiritualidade cristã é uma espiritualidade da cruz. Aqueles que experimentam esse amor que vem do alto, na transversal, derramado por Deus em nossos corações, esse ágape que levou Jesus à cruz, eles não têm como, mas eles vão transbordar desse amor na horizontal. E os primeiros impactados por esse amor que transborda na horizontal são aqueles que fazem parte da mesma família que você faz parte agora. Aqueles que você chama de irmão e irmã, porque Jesus fez deles irmãos e irmãs. Então a gente precisa não apenas experimentar de uma forma pessoal esse amor que vem na vertical, alcançando os nossos corações,
a gente precisa experimentar ele de tal forma que ele transborde na horizontal para aqueles que estão ao nosso lado caminhando junto com a gente. Porque assim, não tem como ser diferente para a fé cristã. Não tem como ser diferente aqui. A gente está falando do amor agape. Tem muita gente que fala ágape, né? Amor ágape, mas o certo é amor agape. É assim que tá. Me perdoem, pessoal. Culpa daquele acento. Não acento. Mas é interessante porque Paulo vai dizer que o amor é eterno. E o Silas trouxe a imagem da Trindade. E por que o amor é eterno? Porque assim como Deus triuno sempre ele não existe, Deus é. O amor também é. Por quê? Porque há esse amor entre Pai, Filho e Espírito. Ou seja, antes de criar todas as coisas, o amor já estava lá na economia trinitária, entre Deus, Pai, Deus Filho, Deus e Espírito. E o povo que Deus cria na história é um povo que deve ser orientado por esse amor, porque esse amor é o centro da comunidade de Jesus, né? Então é muito importante isso. E o amor também vai atravessar essa era e entrar na outra era, nos acompanhando, porque o amor estará lá. Por isso ele é eterno, ele não perece, ele não colapsa. E as outras coisas elas vão parar na porta do céu, digamos assim, né? A esperança, a fé. Você não precisa mais dessas coisas lá. Você precisa aqui, mas lá não, né? Inclusive então, lá a gente vai estar sem emprego, mas tudo bem. Nós vamos ter que arrumar outro emprego. Lá, né? Não vai precisar de pastor, nós vamos ter que ser outra coisa. Eu vou ser pescador, já acertei os detalhes com o Senhor. Já tá bem combinado, né? Já. Bom, mas aí nós então conversamos sobre a questão do caminho do amor, da eternidade do amor, e aqui confesso que foi o ponto mais difícil de pensar, mas eu percebi como a eternidade do amor, quando a gente ganha essa compreensão, ela traz implicações para as nossas vidas. Uma delas, por exemplo, é a maturidade que Paulo fala. Eu já fui menino, eu pensava como menino, falava como menino, né? Menino é uma palavra para se referir a um menino de 3, 4 anos. E agora que eu sou adulto, eu coloquei de lado. Então, ter uma compreensão da eternidade do amor, tanto a eternidade passada quanto a eternidade futura, gera em nós maturidade, nos ajuda a entender algumas coisas, né? E a encarnação do amor. Calma, vamos por partes. Não, agora eu vou destrinchar, né? Calma. Como que esses 3 pontos nos ajudam como uma comunidade cristã a sermos o que a gente trabalhou nessa mensagem? Uma nova comunidade, à luz do contexto social e cultural que a gente está. Augusto, vamos lá. Vamos lá. Eu até peço desculpa, eu estou empolgado, que assim, esse texto é muito rico. Por partes. Eu amo esse texto. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de meninos. Porque maturidade é algo fundamental para pessoas caminharem bem na vida. E infelizmente é algo raro nos dias de hoje. Assim. O que é comum é gente matura. Gente madura é raro. Mas quando a gente pega esse verso 11, a gente não pode esquecer que ele vem na sequência do verso 10, que está falando que quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito ficará para trás. Para mim, Paulo está fazendo 3 movimentos em conjunto, assim, 3 pontos casados perfeitamente. Maturidade tem relação direta com como você ama, e como você ama num contexto de uma história que ainda é marcada pela imperfeição. Porque perfeição é só quando Jesus volta. Não, mas espera aí então, explica isso melhor. Qual é a relação entre a maturidade e o como nós amamos? Em outra palavra, a gente sabe quem é maduro à medida que a gente vê como aquela pessoa ama. Gente imatura não sabe amar. Gente imatura vivem nesse amor líquido à lá o Bauman. Gente imatura não consegue lidar com pessoas que são diferentes, porque apenas amando você consegue lidar com quem é diferente. Gente imatura não consegue lidar com problema, porque problema tende a se tornar um ponto final na relação. Agora, quem ama, você no máximo dá ponto parágrafo na outra linha. Assim, não pode terminar a relação. Maturidade, para mim, está vinculado com como a gente ama. Mas é interessante. Mas não num contexto genérico ou perfeito. De imperfeição.
dentro de uma comunidade cristã. Porque o amor, ele implica mais de uma pessoa, certo? Por isso que o Tim Keller fala, o amor já existia antes de Deus criar todas as coisas, porque Deus estava lá. Deus é amor. E você tem as 3 pessoas da Trindade. A pericorese. Mas é interessante você pensar, porque Paulo está falando de um amor, e aí como que o amor gera em nós maturidade? E é verdade, porque você, ao ter que amar pessoas imperfeitas, e lógico que nós também somos iguais, né? Você vai sendo conduzido por um caminho de maturidade, certo? Vou pegar um outro caso aqui. Imagine que existe uma pessoa que você, quando se refere a como ela foi usada por Deus na sua história, você tem que usar por conta de tal pessoa para se referir àquilo que foi positivo. Porque Deus usou aquela pessoa nos seus dons e talentos para abençoar de uma forma muito positiva a sua vida. Mas essa pessoa, ela vive na história. E Jesus ainda não voltou. Ela tem imperfeições, ela tem limite, elas têm falhas. E ao mesmo tempo, você precisa olhar para aquela pessoa e falar, apesar das falhas, das limitações, dos erros que ela cometeu com você, até isso Deus usou para te abençoar, para te formar, ou nessa linguagem que a gente está usando de Paulo, para te tornar maduro. Então, isso lança um desafio na comunidade de discípulos, porque a gente está lidando com gente que é imperfeita, gente que é falha, que é limitada. Mas Deus está usando até isso. E quando a gente opta pela ruptura, opta por um tipo de isolacionismo, a gente está se privando de espaços onde Deus atua na nossa vida e nos leva ao crescimento. Por isso é importante a vida comunitária. E é interessante porque dentro desse processo que a gente está conversando aqui, no versículo 9 ele diz, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, fazendo essa relação com a profecia. Quando porém vier o que é imperfeito, que é o que a gente está passando aqui, desaparecerá. Ou seja, essa compreensão também reorienta as nossas expectativas com relação ao mundo que a gente vive e às pessoas, né? E isso nos faz caminhar na maturidade. Silas, como é que você vê essa relação entre amor e maturidade que a gente está conversando aqui? Eu penso bem parecido com o Ricardo, Augusto. Você pega uma criança ela nasce egocêntrica, ela acha que o mundo gira em torno dela. É verdade. Ninguém ensinou, mas é meu, sai rapidinho da boca, né? Verdade. É meu, E à medida que ela vai se sociabilizando, aí entra a comunidade, né? Ela vai tendo que repartir as coisas dela, né? Isso é uma crise para a criança, né? Então a maturidade, ela faz parte à medida que eu vou aprendendo a partilhar, né? E o modelo para nós cristãos, o modelo para o mundo todo, né? O modelo é Cristo, né? Como é que ele amou o mundo? Ele amou o mundo de fato e de verdade. A morte de Cristo na cruz é um fato, e contra fatos não há argumento, né? Cristo não amou em teoria, né? O João fala, filhinhos, amai-vos uns aos outros, não em palavras apenas, mas em prática e em verdade, né? Então não é assim aquele, Deus me amou e tal, não, foi de fato. Então o modelo Jesus, ele se esvazia para nos amar, ele abre mão de si mesmo. À medida que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai crescendo porque a gente aprendeu a ser menos egoísta e olhando mais para a vontade de Deus, para agradar a Deus e também as necessidades do próximo, né? Isso dói às vezes, né? E perceber que o mundo não gira ao nosso redor, né? Infelizmente tem gente que já é idoso e acha que o mundo gira ao redor dele, né? E ninguém avisou que precisava ter amadurecido, né? Então não importa a idade, mas à medida que a gente vai deixando de ser egoísta, né? Ou seja, se esvaziando em prol do outro, né? A gente vai crescendo em maturidade. Casais passam por isso e quando nasce um filho, por exemplo, o casal tem que repartir. Tem que repartir o seu tempo, o seu dinheiro, o seu sono. E isso é sofrido, isso dói, né? Tem uma filha que me deu uma neta, que é a minha alegria, tinha que falar dela. Oi, Luísa, tudo bem? É só falar da neta que você começa a sorrir mais. Eu já começo a sorrir, né? E eu sei o quanto que ela sofreu e ainda sofre. Privação de sono. Só um exemplo para dizer que
que o amor, ele tudo sofre, né? Como disse vocês ontem, né? Citando o 1 Coríntios 13, mas tudo suporta, né? Tudo vence, né? Então, à medida que você ama de fato, você sofre. O Tim Keller fala isso, né? Se você se propõe para amar alguém, você vai sofrer. Então, por isso que o egoísta não ama, porque ele não quer sofrer. O único amor que vale a pena é o amor que exige um sacrifício, seja ele qual for. Esse é o amor que vale a pena, né? Por isso que o amor de Cristo é o maior de todos, porque é o amor que ele se entregou para o sacrifício. Às vezes, é lógico que na maioria das vezes não é, ou não precisa ser um sacrifício como o de Cristo, até porque não vai funcionar, não adianta, né? Somos pecadores. Mas o marido deve ter pequenos sacrifícios por sua esposa, a esposa pelo marido, e numa vida comunitária, o amor comunitário é uma vida de pequenos sacrifícios de um pelo outro. Isso significa que aquelas pessoas que desprezam essa vida comunitária como junto do povo de Deus são meninos e meninas ainda. Não amadureceram na fé, né? Porque é interessante, porque quando você está diante de um irmão, de uma irmã, lá com as lutas dele, dela, com os problemas, tem duas formas de você ver isso. Uma forma é você ficar, nossa, não aguento mais isso aqui. Esse irmão, não. Outra forma é você escolher amar essa pessoa. E isso significa que você vai se conduzir por um caminho de maturidade. Eu lembro de um texto do C.S. Lewis, que ele fala que ele tinha passado pela conversão, mas antes ele já era um acadêmico muito bem respeitado na sua área de literatura. E ele começou então a frequentar uma igreja e no começo ele se sentiu meio superior àquelas pessoas. Ele era arrogante. Os hinos eram ruins. Meio, entre aspas. Totalmente superior aos humanos. Os hinos eram ruins, eram mal tocados, as pessoas eram muito simples, até que ele percebeu, e do lado dele tinha um senhorzinho com as botas velhas cheias de barro, e ele percebeu a piedade e a reverência daquele senhorzinho com sua Bíblia na mão cantando um hino. Ele percebeu como aquilo era importante para ele estar naquele lugar e amar aquelas pessoas e ser amado por aquelas pessoas. E isso o colocou num caminho de maturidade, né? Então é muito interessante essa relação que o apóstolo Paulo faz do amor e da nossa maturidade. Mais alguma coisa sobre isso? Tiago, os pais... O que faz que um pai não desista do seu filho, principalmente na adolescência, né? Fala que eu estou chegando, eu já estou lá, já entrei nessa fase. É o amor. Quando um pai desiste um pai desiste dos seus filhos, adolescentes ou enfermos, alguma coisa assim, é porque eles ainda são imaturos. E são dois adolescentes em casa. É verdade. Porque o filho adolescente desafia. Uhum. Você tem pressa de ser, usando o que o Ricardo Augusto falou, citando a fala do Ricardo Agreste, né? O problema é que os pais têm pressa de ser amado pelos filhos, pressa de ser amado, né? Eu me lembro que a gente não teve pressa de ser amado lá em casa, né? E teve brigas assim, mas nunca nós desistimos dos nossos filhos, né? E depois que eles se tornaram adultos, aí sim a gente vê que eles voltam admirando os pais. Isso é legal. Mas por quê? Porque a gente não desistiu deles com pressa de ser amado, ou então preocupado com o meu bem-estar, né? Preocupado com... eu estou estressado com isso. Pai não tem que estar estressado, tem que saber lidar com o estresse, né? E por amor ao filho. Então o que faz com que eu lide com os problemas da vida é o amor. Eu sempre, assim, eu sou da área da ação social, eu gosto muito da ação social e tal. E eu sempre questiono qual a motivação da pessoa a fazer uma ação social, né? Qual a motivação da gente evangelizar? E eu me lembro do Juan Carlos Ortiz, num livro O Discípulo, que dizia... Clássico. A motivação, clássico, a motivação não tem que ser o mundo está perdido, tem que ser amor a Deus. Uhum. Então, é obediência a Deus. Ele mandou fazer isso, eu vou fazer, né? E enquanto um filho ama seus pais, né, ele vai procurar obedecer seus pais, né? Quando ele percebe que é amado pelos pais, e não quando o pai dá um presente ou qualquer coisa para se livrar do filho, né? Então, a atitude de amor dos pais é estar próximo e ensinar o norte, né? E isso custa, isso gera sofrimento. Quando eu faço uma ação social, eu não faço porque
eu vou me sentir feliz, eu vou me sentir... Não, eu faço por amor a Jesus, que me mandou expressar o meu amor ao próximo com ação. Então, é interessante porque um daqueles 3 pontos que Paulo fala, ainda que se eu não tiver amor, o terceiro é, ainda que eu dê todo os meus bens aos pobres e que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada serei. E é interessante porque, claro, você ser generoso é uma coisa boa, mas você pode relacionar a generosidade, entre aspas, àqueles problemas, aquelas motivações que o Adler traz, né? Então, por exemplo, tem pessoas que agem com... Tem gente que age com generosidade para buscar a aprovação das pessoas. Olha como que eu sou bom, né? Ou para ter poder sobre as pessoas, ou para ter um tipo de controle. É interessante, porque o que Paulo está dizendo é o seguinte: você pode ser generoso, se a sua motivação for correta, isso não tem valor. Tem que ter valor fundamentado no amor ágape, que é uma resposta. Esse é um tema bem polêmico. Agora também, posso arrumar uma treta aqui? Vai lá. Quem estava em Paineiras Noite, Barão pela Manhã, ouviu? A gente está conversando aqui sobre amor, sobre esse agape, no contexto da comunidade de discípulos de Jesus, dessa nova comunidade que é formada, essa nova humanidade, a família de Deus, né? Mas é interessante ver que a gente vai trazendo cases, relação conjugal, relação pais e filhos, filhos e pais. E aí eu confesso que eu tive uma pequena discórdia do que eu te ouvi no sábado. Eu não sei se você reproduziu no domingo, mas você contou que no seu convite de casamento tava um trecho de 1 Coríntios 13, né? E que aí você considerou um erro hermenêutico depois. Eu particularmente não considero um erro hermenêutico, porque eu concordo que o contexto desse texto é a comunidade. Como a gente viu, no bloco anterior, Paulo está falando das dinâmicas da comunidade. No capítulo seguinte, o bloco seguinte, ele continua falando de dinâmicas da comunidade. Mas no centro disso tem esse amor ágape. E esse amor ágape, então, ele no texto está sendo trabalhado no contexto primário da comunidade, mas esse amor ágape é a referência de amor para todo discípulo de Jesus em qualquer outra relação. Sim. Seja ela conjugal, seja ela pai e filho, seja ela fora da comunidade. Então, para mim, não é um erro hermenêutico, não, tá? Assim, é menos danoso do que o pessoal que coloca o texto lá de uma nora falando pra sogra que vai com ela para onde for. Sei. O texto que está no nosso convite foi: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se foi um erro hermenêutico, eu não sei, mas que a Bia tem obedecido isso aqui, ela tem. Pra Bia é bem literal esse texto. Ela tem tudo sofre, tudo crê. Eu confesso que no meu convite de casamento eu fui meio herege, eu não coloquei nenhum texto bíblico. Lá, tá vendo, eu coloquei uma frase do William Shakespeare, que diz que Deus é o melhor criador de casamentos do mundo. Continuo meio crente, né? Mas eu saí do texto. Herético, mas romântico. Sim. Não, Shakespeare falando do Deus cristão, do Deus trino. Pô. Sim. Eu coloquei o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica. Então o Augusto foi um herético romântico, você foi um crente cético, porque tem o Senhor, nem o Senhor. E eu fui um romântico não hermenêutico. E aqui fica um exemplo de como que pessoas são limitadas, né? Sim, na história. Só Deus tem misericórdia de nós. Bom, mas aí também nós chegamos no que a gente julga o coração desse texto, que é a parte mais visceral, talvez. Quando Paulo diz, versículos 4 a 7, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, e tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí nós conversamos sobre o que é o amor, o que não é o amor e a estrutura do amor, né? O que o amor sustenta, assim. Primeiro passo. Augusto, essa é uma lista exaustiva do que é o amor, do que não é, do que o amor e da estrutura do amor? Vamos lá. O que a gente está chamando de lista exaustiva? Seria uma lista que contém tudo. Tudo do amor. Todas as características acerca do amor. E quando a gente está lendo o apóstolo Paulo, quando Paulo usa a lista,
ele nunca usa uma lista exaustiva. Ele usa várias listas, né? Ele usa várias listas e várias outras coisas. Ele usa o que a gente chama de lista descritiva. Então, aqui no caso, ele está falando dentre o que o amor não é e das suas capacidades, ele está listando 15 itens, né? 15 características. Verbos, Mas essa lista pode aumentar, e ela aumenta. Quando a gente lê a história bíblica de Gênesis e Apocalipse, a gente encontra várias outras características do amor que fazem parte desse amor ágape, né? Fala uma então que isso não é importante. A questão do sacrifício. Posso ajudar? O amor não faz bullying. Esse é atual. Mas eu ainda vou escrever um livro que o bullying, dependendo do contexto, é a sexta linguagem do amor, mas aguardem. Mas tem um ponto aqui, por exemplo, disso. O amor é paciente, o amor é bondoso. Pode ser também, o amor é perdoador. O amor perdoa. É um. O Eugene Peterson, por exemplo, ele trabalha que esse bondoso aqui tem até uma característica de gentileza. Mas ele reconhece que ele não tem nenhum tipo de respaldo exegético. Mas gentileza é sim uma característica de amor. Né? Então essa lista ela não é exaustiva, ela é descritiva. E de forma prática, o que isso está impactando na nossa vida? É que, meu amigo, tem muita coisa que a gente precisa trabalhar para a gente amar melhor. E aqui talvez trabalhar não seja a melhor ideia. Porque o tempo verbal aqui demanda repetição que gera hábito. E isso para mim tem a ver com treino. Então existem diferentes características do amor ágape que a gente tem que treinar para amar melhor, que a gente tem que treinar para ser mais maduro. Mas assim, por exemplo, Silas, a gente entra numa loja no shopping aqui, em Guatemi, a gente está vendo roupa lá, e tem uma pessoa lá perto da gente vendo roupa também. Como que eu amo essa pessoa? Eu tenho que abraçar essa pessoa? Se eu tenho que amar todas as pessoas, como é que eu vivo essa vida desse amor ágape num contexto assim? A Bíblia não diz pra gente ser meloso, ser romântico, ser afetivo. Afetivo nesse sentido de abraçar todo mundo e beijar todo mundo. Não é isso. Não é para ser político em época de eleição, beijando criança comendo pastel em feira. Mas eu acho que tem a ver com respeitar a pessoa, respeitar a pessoa nas suas condições, nas suas necessidades. Filipe Yancey diz que até mesmo o mendigo, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, eu tenho que olhar para o meu semelhante, eu nem conheço, nem sei o nome, mas eu tenho que respeitá-lo. Amor é respeitá-lo como a imagem e semelhança de Deus. É interessante, né? Porque eu acho que começa assim. Quando você olha alguém, a tendência nossa já é fazer um monte de julgamento a respeito da pessoa. O jeito que ela está vestida, o jeito que ela... Não sei, nossa, essa pessoa deve ser isso. A gente já começa amando, tirando esses julgamentos. Respeitando. Se ela precisar de alguma coisa, você pode servir. Né? E assim por diante. Agora, isso se torna mais intenso numa vida comunitária. Que é o contexto no qual Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é as estruturas mundanas que sustentam as dinâmicas pessoais devem ser abandonadas para que uma estrutura e uma dinâmica a partir do amor, ágape de Jesus por nós, seja o centro da nossa comunidade. Né? Agora, ainda falando desses... Posso só dar 2 centavos de contribuição na pergunta que você fez para o Silas? Eu contei para vocês que no meu convite de casamento tinha Shakespeare, né? Então agora eu vou sair da literatura inglesa e ir para a russa. Dostoiévski, que inclusive era um cristão escrevendo seus romances, num deles ele disse que amar é enxergar o outro como Deus o enxerga. Né? Então eu fico pensando que quando a gente está, mesmo nas coisas cotidianas, ordinárias da vida, como passear no shopping, a gente olha para alguém e a gente tem que lembrar que, Deus ama aquela pessoa. É lógico que isso não quer dizer que a gente vai sair abraçá-la. Não precisa disso. Mas que, à medida que a gente vai percebendo isso, nos nossos diferentes contextos, a gente não vai apenas olhar de uma forma específica, mas a gente vai ter uma série de movimentos específicos, porque a gente está vendo como Deus vê. Né? E aí eu acho que a gente prepara o nosso coração, porque em alguns desses casos pode até acontecer uma interação com as pessoas, né? Mas o nosso coração já está pronto e assentado num caminho do amor, né? Mas eu queria ouvi-los também, a gente já vai tá avançando o tempo aqui nosso.
sobre o fato de que esses verbos que a gente tem nesses versículos 4 a 7 são verbos, atitudes que apontam para Jesus de fato. Então, é quase unânime entre os comentaristas que eles vão dizer, aqui ele está quase descrevendo Jesus de alguma forma. Então, Jesus é paciente, Jesus é bondoso, ele não inveja e tal. Qual é a importância da gente perceber isso nesse texto para a nossa vida comunitária? Quer falar, Silas, sobre isso? Vamos lá. Só vou ficar aqui, eu concordo com essa descrição de Jesus, né? Só vou ficar aqui com a primeira frase. Quando eu faço aconselhamento de casais e eu tenho que chamar para o foco do amor, esse amor maduro, né? Não um amor egocêntrico, imaturo. Eu falo, então, vocês conhecem 1 Coríntios 13? Só uma palavra, só um verbo. O amor é paciente. Jesus é paciente, né? E aí um olha para o outro e dá risada, porque o que estraga os relacionamentos, não só no casamento, mas também na igreja, é falta de paciência. Com o irmãozinho que sabe menos, que o irmãozinho que faz pergunta que já foi respondida. Aqui diz, nunca é presunçoso nem orgulhoso, né? Então, no casamento, principalmente, pega mais, né? Porque o casal está muito mais próximo do que na comunidade. Então, a primeira comunidade nossa é o casamento, né? A família, né? Pais que não têm paciência com os filhos e filhos que não têm paciência com os pais. Sobretudo quando os pais estão já aí tá aí nessa faixa de 70, 80 mais aí, né? Falta de paciência com as dificuldades que o outro tem, né? Então eu focaria só nisso, né? Colocando em prática quem Jesus é. E além do que é o fruto do Espírito, né? Dentro de todo aquele combo, a paciência, a longanimidade faz parte da obra do Espírito Santo na nossa vida. Lembrando que domingo passado agora foi o domingo do Pentecostes, e a gente precisa muito do Espírito para isso. E você, Augusto, como que você vê esse texto relacionado a Jesus e Jesus como o centro de uma nova comunidade? Vamos lá. A gente está dizendo que o tempo verbal aqui aponta para essa repetição que gera hábito, que para mim tem a ver com treino. Então a gente está sendo desafiado a treinar diferentes características para amar melhor. E esse treino não é fácil. Por exemplo, não procura seus próprios interesses numa cultura egoísta. Rapaz, treinar isso não é fácil. Assim, não se ira facilmente numa sociedade que vive estressada. Treinar esse negócio não é fácil. Assim, não guardar rancor numa sociedade extremamente afetiva que vive assim, remoendo sentimentos e se tornando rancorosa, mesmo que muito aos poucos, não é nada fácil. Uhum. E aí a gente olha para esse desafio e fala, não vou dar conta. Assim, eu não tenho condição de treinar a esse ponto. E aí quando a gente percebe que esse texto, mesmo sem dizer Jesus no meio dele, está dando uma fotografia, uma talvez das mais belas de Jesus, a gente precisa lembrar que Jesus demonstrou todas essas características e todas as demais que fazem parte desse amor ágape. E se Jesus demonstrou isso para comigo, eu não tenho desculpa. Se Jesus me perdoou quando eu ainda era inimigo de Deus, por que eu não vou perdoar aquele que Jesus transformou em irmão e irmã? Por que eu vou guardar rancor? Por que eu vou me irar e me estressar de forma gratuita? Por que eu vou viver de forma egoísta se Deus deu o próprio Filho, se Jesus se entregou por mim? Jesus é a referência para esse amor. Então, para mim, é impossível não olhar para esse texto e não ver esse Jesus que ama. Que ama de uma forma incansável, perseverante, desse amor que nunca morre, que nunca perece, que vai até a eternidade. Aí é aquilo que o Silas estava falando, né? No começo aqui, a gente primeiro precisa ser amado para poder amar. Nós somos perdoados para perdoar. Nós recebemos antes para termos a capacidade de compartilhar com os outros, né?
Eu já tive problemas com pessoas que eu esperava delas o que elas não tinham para dar, sabe? Aí eu consegui só resolver quando eu percebi que eu estava esperando delas o que elas não tinham para dar. Mas aqueles que compreenderam o amor e o perdão de Jesus, essas pessoas têm isso do próprio Deus. Então são capacitadas para dar. É claro que não é um passe de mágica, certo? Demanda treino. Demanda treino, é um caminho, são atitudes que devem se tornar hábitos, né? Mas aí essas pessoas já formam uma nova comunidade que está em contraste com a cultura que a gente vive. Por isso é uma nova comunidade cujo centro é o amor que encarnou e ressuscitou dos mortos, né? Amigos, o tempo está avançando, a gente precisa terminar esse nosso podcast e eu queria passar para vocês a bola de novo, para vocês encerrarem essa nossa conversa. Aí eu vou encerrar chamando o pessoal para o próximo final de semana. Silas, o que você teria a dizer para os nossos amigos e amigas que estão com a gente a respeito do que nós conversamos nesse último final de semana sobre uma nova comunidade? O que eu tenho para dizer é o seguinte: se você não se doar, se você não doar o seu tempo, doar a sua vida, doar o que você tem, doar o seu sono, se você não se doar ao próximo, você não vai experimentar maturidade. Abrir mão e aí se envolver com a comunidade local, da fé, os do caminho, os discípulos. Aliás, João disse que essa é a marca, né? Vocês serão conhecidos como os meus discípulos, João 13:35, se vos amardes uns aos outros, né? Estou falando aqui a versão mais antiga, né? Se vos amardes uns aos outros, que é a que eu decorei. Então, o que eu digo é isso: vocês querem crescer, ser maduro e adquirir sabedoria, maturidade espiritual e deixar o Espírito Santo produzir o fruto do Espírito, se doe, se envolva. E não fique só na retaguarda, só observando, só criticando, porque quem só observa, a plateia só critica, né? Ela aplaude e vai, né? Sai da plateia e vai jogar, sai do campo, sai da arquibancada e vai pro jogo, né? E participa, né? Vai gerar estresse, sofrimento, mas vai gerar muito mais compreensão do que o amor. E compreender, porque foi isso que Deus fez por nós. Ele saiu do seu trono e pisou nessa terra cheia de lama. Legal. E você, Augusto, sou o conselho final do nosso podcast. Quando eu chego na igreja, eu chego ainda na adolescência, né? E a cultura da minha igreja local era uma cultura que prezava muito por decorar versículos. E a gente decorava vários, tinha competição. Tem versículos que eu sei até hoje de cor por conta daquela época da adolescência, né? Mas o primeiro versículo que era decorado era João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu lembro que chegou ainda um momento, eu dizia para as pessoas que elas precisavam decorar um outro texto de João. Um outro capítulo 3, um outro verso 16, mas não do Evangelho de João, da primeira carta de João. Quando ele escreve que nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E aí então ele vai e continua. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João 3,16 é um bom texto para a gente decorar. E para a gente principalmente praticar. Verdade. Amigos, obrigado pela companhia. Mais uma vez foi uma alegria ter você com a gente. Eu termino te lembrando que o amor ressuscitou. O amor não é um conceito, mas o amor é uma pessoa e ele ressuscitou. E ele derrama o seu amor sobre nós para nos capacitar a vivermos uma vida de amor, um caminho do amor. E a partir disso nos engajarmos comunitariamente e a partir do engajamento de pessoas que experimentam o amor que ressuscitou, formam uma nova comunidade, e uma comunidade que contrasta com a nossa cultura e a nossa sociedade. Então eu te convido a participar de uma comunidade assim, a amadurecer ao longo desse caminho, amando e sendo amado pelas pessoas também, tá bom? Quero terminar te convidando, porque no próximo final de semana nós teremos a celebração da ceia do Senhor e a finalização dessa série. Nós vamos conversar sobre 1 Coríntios ainda e vamos
juntos como uma comunidade, nos achegar à mesa de Jesus e comer do perdão e beber da graça de Deus. E você é o nosso convidado para estar em um dos nossos encontros, sábado em Paineiras às 18 horas, domingo em Paineiras às 9, às 11 e às 19 horas, e domingo em Barão, no nosso Espaço Barão, às 9 horas. Se você não pode estar com a gente e vai nos acompanhar online, separe os elementos para participar da ceia com a gente, tá bom? Obrigado por estar com a gente, Deus abençoe sua vida.